Uma equipe de biólogos da ONG Condrick Tenerife, que se dedica à pesquisa e preservação de tubarões e raias nas Ilhas Canárias, no território espanhol que fica próximo à costa da África, conseguiu captar imagens inéditas de um exemplar da espécie Melanocetus johnsoni, popularmente conhecido como peixe-diabo negro. Seu gênero Melanocetus significa literalmente monstro marinho negro, e é fácil entender o motivo pelo qual ele ganhou esse apelido. A espécie ficou conhecida por aparecer na aclamada animação da Disney, Procurando Nemo, quando Marlin e Dory quase foram devorados depois de serem atraídos por sua antena luminosa. No entanto, como foi retratado na animação, essa espécie habita as zonas abissais do oceano, entre 200 e 2.000 metros de profundidade, o que faz com que ela seja extremamente rara para nós. Praticamente todos os exemplares que tivemos acesso já estavam mortos quando foram encontrados e provavelmente foram levados à superfície através de correntes marinhas. É por isso que as cenas gravadas pela equipe de biólogos são tão raras. Na verdade, é a segunda vez que algo desse tipo acontece, sendo que é a primeira vez que ele aparece à luz do dia. E foi justamente a singularidade dessa situação que fez com que as pessoas passassem a considerar que algo de muito errado ou estranho poderia estar acontecendo. Algo tão sinistro que poderia ser interpretado como um mau presságio, sendo o peixe-diabo negro uma espécie de mensageiro do fim dos tempos. O que realmente está acontecendo? Vamos entender isso melhor. Por mais que seja a primeira vez que um animal desses é filmado próximo à superfície em plena luz do dia, não é a primeira vez que as pessoas acreditam que o aparecimento de um peixe incomum pode ser o indício de uma tragédia. Na verdade, existe uma espécie que está tão associada à possibilidade de prever catástrofes que ela foi apelidada de peixe do fim do mundo. Um nome bastante sugestivo, né? Trata-se do peixe-remo, uma espécie que vive em águas salinas e pode ser encontrada em praticamente todas as regiões do mundo, exceto nas águas extremamente frias dos polos. Aliás, talvez a palavra encontrado não seja a melhor para ser usada nesse contexto. Isso porque essa espécie também habita as profundezas dos oceanos, a pelo menos 100 metros de profundidade, a mesma região que vivem os peixes-diabo negro. É por isso que nossa interação com esses animais é quase inexistente, e nós só o vemos quando algo não está indo bem. Seus corpos são adaptados para viver na ausência de luz e para suportar grandes pressões, condições extremamente opostas às quais nós evoluímos. Para falar a verdade, nós também não somos especialistas para confeccionar dispositivos que nos permitam estar nesses ambientes de forma prática e segura. É por isso que você pode ouvir por aí que é mais fácil tirar um foguete do solo e lançá-lo ao espaço do que chegar ao ponto mais profundo dos oceanos. Coisa que nós fizemos pouquíssimas vezes até hoje. A primeira vez que um peixe-diabo negro foi filmado com vida, por exemplo, foi em 2014, através de um veículo operado remotamente, batizado de Don Ricketts. O animal estava a 600 metros de profundidade em um cânion submarino localizado na costa da Califórnia, nos Estados Unidos. Até então, todos os exemplares estudados por nós haviam sido encontrados mortos, o que faz com que as imagens sejam tão impressionantes. Algo parecido aconteceu com o peixe-remo. O primeiro registro desse animal foi feito em 1860, através de um desenho criado a partir de um exemplar encontrado morto em uma praia no arquipélago das Bermudas. Na época, ele foi descrito como uma serpente marinha e chegou até a ser associado ao Leviatã, uma espécie de demônio, descrita no Antigo Testamento que habitava as profundezas do oceano. Mas apesar da aparência estranha, o peixe-remo não oferece nenhum tipo de ameaça aos humanos. Então, por que ele recebeu o apelido de peixe do fim do mundo? Acontece que praticamente todas as vezes que ele surge, a região onde ele aparece é acometida por algum tipo de desastre natural, especialmente terremotos ou maremotos. Talvez o exemplo mais significativo seja o do grande terremoto que assolou o Japão em 2011. No dia 11 de março daquele ano, um abalo sísmico de proporções gigantescas afetou o leste do país,
tornando-se o maior incidente que já foi registrado por lá. O epicentro foi a 130 quilômetros da costa, a 25 quilômetros abaixo do fundo do mar. Mesmo assim, ele foi capaz de produzir um terremoto de 9,1 graus e até empurrou a ilha cerca de 2,5 metros. Tamanho foi o impacto. O Japão é considerado um dos países mais preparados do mundo para esse tipo de fenômeno, mas mesmo assim os estragos foram surpreendentes. Principalmente porque, além do tremor de terra, seu território foi assolado por um tsunami que tinha ondas de até 6 metros. Varreu grande parte das cidades próximas da costa. Provavelmente a consequência mais grave, que ficou mais conhecida internacionalmente, foi o acidente nuclear da usina de Fukushima. A estação que estava mais próxima do epicentro estava com 3 reatores ativos durante o desastre. Quando a área foi acometida pelo tremor, os reatores foram desligados automaticamente, pois já havia um sistema de segurança que previa esse tipo de situação. O grande problema foi o tsunami que veio logo em seguida. As ondas destruíram grande parte da estrutura que promovia a segurança no local, o que gerou uma grande explosão seguida de vazamento de material radioativo que contaminou boa parte do país. O incidente foi considerado o maior desde Chernobyl, nos anos 1980. Mas para nós, é interessante notar que cerca de 20 peixes remo foram vistos na costa do Japão pouco antes do início da catástrofe. Não é à toa que por lá eles ficaram conhecidos como mensageiros do palácio do Deus do Mar, pois foram considerados como enviados deste Deus para avisá-los sobre o que iria acontecer, algo que pertence à cultura daquele povo. O peixe do fim do mundo também foi visto em 2022 no Chile. E menos de 24 horas depois, a região sofreu um abalo sísmico. Infelizmente, esse caso não foi grave. O terremoto atingiu uma magnitude de 4,7 e o seu epicentro foi localizado a 48 quilômetros da cidade de Valparaíso, a uma profundidade de 21 quilômetros. O evento não provocou grandes estragos ou vítimas. O mesmo não pode ser dito sobre o incidente em Taiwan que aconteceu no início do ano passado. Foi o pior tremor em 25 anos, o que foi suficiente para deixar 9 mortos e mais de 800 feridos. O abalo principal chegou a 7,5 graus, mas houve vários outros, um pouco menores, mas tão destrutivos quanto. E o que foi visto nas praias do país insular um pouco antes do desastre? Exatamente um peixe-remo. Depois dessas coincidências, várias pessoas começaram a apresentar teorias que tentam explicar, de um ponto de vista racional, o que leva esses animais a aparecerem nesses locais pouco antes desses fenômenos acontecerem. A maior parte delas defende que, como essa espécie habita regiões muito profundas, eles podem sentir que o tremor está chegando e por isso ficam desorientados, ou tentam fugir para a superfície para tentar escapar. Como o peixe-diabo negro vive nas mesmas zonas de profundidade, as pessoas começaram a ligar os pontos e passaram a interferir que algo parecido poderia ocorrer após a sua aparição. Então, será que as pessoas que vivem próximas às regiões em que ele foi encontrado estão correndo perigo? A resposta mais provável é não. As imagens foram feitas no dia 26 de janeiro. Só foram publicadas pelos pesquisadores da ONG no dia 5 de fevereiro, ou seja, já faz algum tempo e nada de ruim aconteceu. Pelo menos nada que estivesse diretamente relacionado ao surgimento do animal. No entanto, os cientistas ainda não sabem o que teria levado o diabo negro à superfície. Como eu disse, não existe nenhuma comprovação de que esses animais abissais sejam afetados por anomalias geológicas. Então não podemos afirmar que ele tenha previsto ou mesmo que seja um indício de uma catástrofe. Mesmo que os responsáveis pelas imagens não saibam exatamente o que pode ter acontecido, o mais provável é que o animal estava ferido, fugido de um predador ou adoecido, o que deve ter deixado ele vulnerável para ser carregado por uma corrente marítima. Fenômenos como esse não devem ser tão incomuns. Porém, como nossos oceanos são muito vastos, é difícil captar imagens como essas. E existe ainda a possibilidade de que animais como estes estejam sendo cada vez mais afetados por nossos comportamentos, já que as mudanças climáticas estão provocando diversas alterações em seu habitat. E isso sem mencionar a quantidade de lixo que lançamos nos oceanos todos os anos.
o que com certeza acaba ferindo alguns animais, fazendo com que eles se comportem de maneira incomum. Talvez a principal lição que podemos tirar dessa situação é voltar o olhar para nós mesmos, para repensar o que a gente está fazendo com a nossa própria casa. Né? Até a próxima.